A família real sempre viveu sob os holofotes, cada movimento deles vigiado pelo público. Mas recentemente, um incidente em um tribunal deixou todos chocados. Não foi apenas um dia comum no palácio, nem um evento real típico. Desta vez, foi um momento inesperado envolvendo a rainha Camila, o príncipe William e uma carta. Mas não era uma carta qualquer. Era uma carta perdida da própria princesa Diana, uma peça do passado que agora veio à tona. No momento em que a carta foi lida em voz alta no tribunal, trouxe consigo uma onda de emoções, revelações e um incidente que ninguém poderia prever. A rainha Camila desmaiou. Por que isso aconteceu? E o que a carta perdida de Diana revelou? Continue assistindo, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a forma como você vê a família real. A família real sob constante escrutínio. A família real britânica sempre foi uma das instituições mais vigiadas do mundo. Cada movimento, cada ação e até mesmo suas vidas privadas estão sob os olhos atentos não apenas do público britânico, mas também da mídia global. A monarquia, como símbolo de tradição, sobreviveu séculos de fascínio público e midiático, mas com esse nível de visibilidade vem uma enorme pressão. A imagem da família real precisa ser gerida com extrema cautela, e qualquer deslize pode causar ondas de repercussão na mídia e na percepção pública. Esse escrutínio intenso começou de fato no século XX, quando a família real britânica deixou de ser uma instituição privada para se tornar mais pública. O cenário midiático moderno, com o uso generalizado da televisão, fotografia e mais tarde da internet, mudou a forma como a família real interagia com o público. O fascínio do público pelos royals, aliado ao apetite insaciável da mídia por histórias, significava que a família real já não era apenas uma entidade enigmática atrás dos portões do palácio. Eles se tornaram o assunto de manchetes diárias e foco de tabloides, documentários e livros. A coroação da rainha Elizabeth II em 1953 marcou um momento crucial nessa mudança. O evento foi transmitido pela televisão e, pela primeira vez, milhões de pessoas ao redor do mundo puderam testemunhar a pompa e cerimônia da monarquia britânica em suas salas de estar. Esse acesso sem precedentes à família real gerou um novo senso de proximidade, e a monarquia começou a se ajustar à realidade de estar constantemente sob os olhos do público. A rainha Elizabeth II, conhecida por sua postura estoica e compromisso com o dever, tornou-se o rosto da monarquia, e seu reinado solidificou a família real como símbolo de unidade nacional e continuidade. No entanto, o aumento da cobertura midiática também trouxe uma crescente sensação de vulnerabilidade. Os royals já não conseguiam manter o mesmo nível de privacidade que tinham antes, pois cada movimento deles virava alimento para jornalistas. Cada interação da família real era analisada, desde aparições públicas até momentos privados. A imprensa frequentemente focava nos menores detalhes, a forma como se vestiam, sua linguagem corporal, até mesmo suas palavras durante discursos públicos. Os membros da família real eram esperados serem perfeitos, e qualquer erro podia resultar em manchetes negativas que levavam dias ou até semanas para desaparecer. Na segunda metade do século XX, a imprensa voltou sua atenção para a geração mais jovem dos royals, especialmente o príncipe Charles e a princesa Diana. O casamento de Charles e Diana, inicialmente visto como um conto de fadas, rapidamente se tornou um espetáculo altamente divulgado. Cada interação do casal era capturada e analisada, desde o casamento em 1981, assistido por milhões de pessoas no mundo todo, até a separação em 1992. Diana, em particular, era objeto de fascínio tanto do público quanto da mídia. Sua beleza, trabalho de caridade e vulnerabilidade emocional
fizeram dela uma das figuras mais amadas do mundo, mas também a expuseram a uma pressão implacável da imprensa. A vida de Diana foi uma tempestade perfeita de interesse público e obsessão midiática. Ela ficou conhecida como a Princesa do Povo, e sua popularidade disparou, assim como o comportamento invasivo da mídia. Os paparazzi seguiam cada passo seu, e os tabloides publicavam histórias que frequentemente deturpavam sua vida ou a retratavam de forma negativa. O escrutínio intenso da mídia foi agravado pelas lutas de Diana dentro da família real, particularmente seu relacionamento turbulento com o príncipe Charles. O caso entre Charles e Camilla Parker Bowles, que começou muito antes do casamento e continuou durante o relacionamento, tornou-se um foco central da mídia. O sofrimento emocional de Diana foi amplamente coberto, e o público passou a vê-la não apenas como uma princesa, mas como uma mulher presa em um casamento fracassado. A abertura de Diana com a mídia a tornou uma figura de empatia para muitas pessoas. Suas entrevistas francas, incluindo a famosa entrevista à BBC Panorama em 1995, onde falou sobre seu casamento problemático e o tratamento da mídia, foram vistas como uma forma de rebelião contra a expectativa de silêncio e discrição da família real. A monarquia, que por muito tempo acreditava que assuntos reais deveriam permanecer privados, teve dificuldades com a exposição pública das queixas pessoais de Diana. A resposta da família real foi tipicamente de silêncio e contenção, mas a capacidade de Diana de se conectar com o público através de sua vulnerabilidade a transformou em símbolo de força diante da adversidade. A obsessão da imprensa por Diana atingiu um clímax trágico em 1997, quando ela morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em Paris. Sua morte foi resultado da perseguição implacável da mídia, e a tragédia levantou questões profundas sobre a ética da intrusão midiática na vida privada de figuras públicas. Após sua morte, a família real enfrentou uma enorme pressão pública. Muitos se perguntaram se a obsessão da mídia por Diana teve papel em sua morte prematura, e a relação da família real com a imprensa mudou para sempre. A rainha Elizabeth II, que havia permanecido em grande parte em silêncio durante a vida de Diana, fez uma declaração pública, reconhecendo a importância de Diana e o peso que a mídia teve sobre ela. Nos anos seguintes, a família real continuou a ser alvo de intenso escrutínio. O príncipe William e o príncipe Harry, filhos de Diana, estão sob os holofotes desde o nascimento, e suas vidas foram moldadas pelas expectativas públicas. O fascínio da mídia por eles, especialmente após a morte trágica de Diana, significa que suas vidas pessoais estão constantemente vigiadas. A máquina de relações públicas da família real tem trabalhado incansavelmente para manter uma sensação de controle sobre sua imagem, mas o nível de escrutínio só aumentou com o surgimento da mídia digital. O advento das redes sociais deu uma plataforma para fãs e críticos comentarem cada movimento da família real, intensificando ainda mais a pressão pública. Nos últimos anos, a decisão do príncipe Harry e Meghan Markle de se afastarem de seus deveres reais reacendeu o debate sobre o papel da mídia na vida da família real. A saída deles dos holofotes reais foi alvo de intensa cobertura midiática, e suas entrevistas com Oprah Winfrey em 2021 revelaram o profundo impacto emocional que a mídia teve sobre suas vidas. As acusações do casal sobre racismo e maus tratos da mídia levantaram questões importantes sobre como a família real interage com a imprensa e até onde a mídia pode ir na busca por histórias sobre os royals. A Carta Perdida. Em meio ao caos dos últimos anos da princesa Diana na família real, uma correspondência pessoal permaneceu escondida dos olhos do público por décadas. Essa carta perdida, escrita por Diana durante um dos períodos mais turbulentos de sua vida, havia sido cuidadosamente guardada, esquecida por todos,
exceto pelos mais próximos a ela. Durante anos, acreditou-se que estivesse perdida para a história, uma relíquia de um tempo varrido para debaixo do tapete, enquanto a monarquia buscava preservar sua imagem. No entanto, com o passar do tempo, a sede do público pela verdade sobre a vida de Diana só cresceu, e a carta acabou ressurgindo, desencadeando uma tempestade de revelações. O casamento da princesa Diana com o príncipe Charles sempre esteve sob os holofotes. Desde o casamento altamente divulgado, em 1981, até os anos seguintes, marcados por rumores, traições e desilusões, o relacionamento deles se tornou um dos mais escrutinados da história real. Enquanto Diana lutava com seu casamento cada vez mais fragmentado, a mídia, sempre ávida por escândalos, perseguia implacavelmente os detalhes de sua vida pessoal. O caso entre Charles e Camilla Parker Bowles, que continuou ao longo de todo o casamento, só alimentava ainda mais o fogo, e Diana se via na difícil posição de lidar não apenas com a desintegração de seu relacionamento, mas também com a pressão constante da atenção midiática. A carta perdida, escrita durante esse tempo de imensa turbulência emocional, oferecia um raro vislumbre do mundo interno de Diana. Ao contrário das aparições públicas cuidadosamente planejadas pelas quais a família real era conhecida, essa carta era crua, sincera e profundamente pessoal. Era um documento que revelava a vulnerabilidade e o desespero de Diana. Um poderoso testemunho das lutas que enfrentava dentro da família real e do impacto emocional que isso causava. O relacionamento de Diana com Charles estava se deteriorando, mas sua conexão com a imprensa e o público era ainda mais complexa. Ela era adorada pelo povo, mas, ao mesmo tempo, era incansavelmente perseguida pela mídia, que aproveitava cada oportunidade para explorar sua dor em busca de manchetes. Na carta, Diana expressava sua frustração com o casamento e a solidão que sentia dentro da família real. Falava abertamente sobre seu crescente sentimento de traição, especialmente pelo compromisso inabalável de Charles com Camilla, e como isso afetava sua saúde mental e emocional. Ao mesmo tempo, a carta revelava o amor de Diana por seus filhos, particularmente seu medo pelo futuro deles em uma família real repleta de conflitos emocionais e escrutínio público. Seus filhos, William e Harry, ainda eram jovens, e Diana sabia dos desafios que enfrentariam crescendo sob uma exposição tão intensa. Temia pelo bem-estar emocional deles, conhecendo muito bem o impacto que a atenção da mídia e o dever real podiam ter na saúde mental de uma pessoa. A carta também expunha os pensamentos de Diana sobre o papel da imprensa em sua vida. Ela falava sobre a invasão midiática implacável que a seguia por onde fosse, frequentemente destacando suas supostas fraquezas ou colapsos emocionais. Em suas reflexões francas, Diana descrevia como a imprensa a pintava como uma figura trágica, focando em seu sofrimento, seu divórcio e cada movimento seu. Embora compreendesse que havia se tornado uma figura global, também se sentia presa no circo midiático que a cercava, incapaz de escapar do escrutínio incessante. Durante anos, a carta permaneceu escondida, um segredo trancado nos arquivos reais. Foi mantida longe do público, pois muitos acreditavam que revelar pensamentos tão pessoais seria prejudicial à imagem cuidadosamente construída da monarquia. Mas, em uma reviravolta do destino, a carta ressurgiu, e quando veio à tona, foi sob circunstâncias altamente carregadas. Aqueles que leram a carta ficaram impressionados com a profundidade emocional das palavras de Diana. Não era apenas uma carta, era um testemunho de sua força, de suas lutas e de seu profundo desejo por algo além da vida que fora forçada a viver. O momento da divulgação da carta trouxe ainda mais mistério à história. Quando foi revelada, grande parte da vida de Diana já era de conhecimento público. Seu casamento com Charles havia terminado,
e sua trágica morte em 1997 só aprofundara o fascínio público por ela. No entanto, apesar dos anos passados desde sua morte, a carta oferecia uma nova e poderosa perspectiva sobre as complexidades da vida de Diana, uma que havia sido escondida por tanto tempo. O conteúdo da carta prometia lançar nova luz sobre seus últimos anos na família real, revelando seus pensamentos sobre Charles, Camila e as pressões que enfrentava tanto dentro do palácio quanto sob o olhar público. À medida que a carta chegou ao conhecimento do público, ficou claro que era mais do que um simples documento pessoal. Era uma janela para o coração de uma das figuras mais icônicas e amadas da história real moderna. Diana sempre foi uma figura de imenso interesse público, mas a carta permitiu ao mundo vê-la como uma pessoa, e não apenas como a princesa do povo. As emoções cruas expressas na carta deixavam claro que Diana, apesar de sua persona pública, também era uma mulher lidando com imensa dor pessoal, confusão e desilusão. De muitas maneiras, a carta encapsulava tudo o que Diana havia enfrentado durante seu tempo na família real. Era um símbolo de sua luta por autonomia, por amor e por seu direito de ser vista como uma pessoa, e não apenas como um símbolo real. A carta também falava de sua constante batalha com a imprensa, seu sentimento de traição e seu desejo de proteger seus filhos do mesmo destino que ela havia suportado. E talvez mais tocante, servia como um lembrete do custo humano de viver na família real, o preço pago pela fama, pela adoração pública e pelas exigências implacáveis do dever real. A divulgação final da carta também levantou questões sobre a relação da monarquia com seu passado. Que outras verdades escondidas permanecem trancadas nos arquivos reais? Que outros documentos pessoais, cartas ou diários foram mantidos longe dos olhos do público? A carta perdida de Diana era apenas uma peça do quebra-cabeça, mas seu conteúdo ressoou profundamente com muitos, oferecendo um vislumbre de uma vida que foi ao mesmo tempo dourada e dolorosa, bela e trágica. Foi um poderoso lembrete de que, mesmo a família real, com todo o seu privilégio e poder, não está imune às mesmas lutas que afetam pessoas comuns. O drama no tribunal. A atmosfera no tribunal estava elétrica, carregada com o peso da história e de emoções à flor da pele. Foi um dia que entraria para a história como um momento decisivo para a família real britânica, um que destruiria a fachada cuidadosamente mantida de perfeição que a família tanto se esforçara para preservar. A carta, que havia sido escondida por anos, estava prestes a ser lida em voz alta pela primeira vez, e seu conteúdo era muito mais do que fofocas reais. Era uma mensagem íntima e comovente da própria princesa Diana. O processo judicial, que a princípio parecia ser apenas mais um assunto legal rotineiro, transformou-se de repente em um evento altamente aguardado, com implicações profundas. A família real sempre foi especialista em controlar sua narrativa. Por trás das paredes douradas do Palácio de Buckingham, eles dominaram a arte de manter suas lutas pessoais longe dos olhos do público. Durante décadas, muitos dos conflitos internos da família real, especialmente as tensões entre o príncipe Charles, Camilla Parker Bowles e a princesa Diana, foram envoltos em segredo. A monarquia sempre foi sinônimo de tradição, e manter uma certa imagem era crucial para sua sobrevivência. Mas à medida que o mundo se interessava cada vez mais pela vida pessoal dos royals, os sussurros silenciosos dos escândalos palacianos começaram a transbordar para o domínio público. Os esforços da família real para manter tudo privado só poderiam durar até certo ponto. Agora, com o ressurgimento inesperado da carta perdida de Diana, as muralhas cuidadosamente protegidas do segredo estavam prestes a desabar. A carta era mais do que uma mensagem pessoal. Era uma janela aberta para o mundo de uma mulher que havia estado presa em um casamento real,
lutando com o escrutínio constante da imprensa e buscando seu próprio senso de identidade e paz. Para Diana, o palácio nunca foi um lar. Era um lugar onde cada movimento seu era minuciosamente observado, onde suas lutas emocionais eram expostas para o mundo ver, e onde a própria instituição que deveria protegê-la parecia empurrá-la ainda mais para o isolamento. A carta era um reflexo cru de sua dor e confusão, e sua revelação pública ameaçava expor um lado da família real que havia sido cuidadosamente escondido por anos. O príncipe William, agora uma figura madura e responsável na família real, encontrou-se em um papel inesperado naquele dia. O peso do momento não lhe escapou enquanto se preparava para ler a carta diante de uma audiência que incluía especialistas jurídicos, representantes da mídia e membros da própria família real. Para William, aquilo era mais do que apenas um dever real. Era um momento profundamente pessoal e emocional. Sua mãe, a princesa Diana, falecera quando ele tinha apenas 15 anos, deixando um impacto profundo e duradouro em sua vida. Essa carta, escrita por sua mãe durante um período de imensa turbulência pessoal, era um raro vislumbre dos pensamentos e sentimentos privados da mulher que moldara sua infância. Ao abrir a carta, não foram apenas as palavras que o afetaram, foi a emoção pura por trás delas. A carta não era simplesmente uma mensagem de uma princesa, era uma carta de uma mãe para seus filhos, de uma mulher tentando navegar pela dor de um casamento desfeito, pela pressão da vida pública e pelas exigências esmagadoras de pertencer a uma das famílias mais famosas do mundo. Quando William começou a ler, a sala mergulhou em um silêncio quase surreal. Todos os olhos estavam fixos nele, esperando pela revelação do conteúdo da carta. As palavras na página pintavam um retrato vívido das lutas de Diana durante os anos finais de seu casamento com Charles. Ficava claro que Diana se sentia profundamente traída pelo homem que um dia a amou e com quem se casou. Ela falava sobre o peso emocional de viver em um casamento onde não apenas competia com a presença de Camila na vida de Charles, mas também lutava por seu próprio lugar dentro da família real. Suas palavras refletiam a solidão que sentia, não apenas em relação ao marido, mas também à instituição na qual havia entrado ao se casar. A carta de Diana era um desabafo sincero e vulnerável, oferecendo um relato cru de seu estado mental e da turbulência que enfrentava. Mas talvez o aspecto mais comovente da carta fosse a reflexão de Diana sobre seus filhos. Ela expressava sua profunda preocupação por William e Harry, sabendo que suas infâncias estavam sendo moldadas pelo drama público que cercava seus pais. Diana sempre foi extremamente protetora com seus filhos, e na carta falava sobre seu medo pelo futuro deles na família real. Preocupava-se com a pressão que enfrentariam, a atenção constante da mídia e as cicatrizes emocionais que poderiam carregar como resultado do holofote real. O amor de Diana por seus filhos era evidente em cada linha da carta, e ela implorava para que fossem protegidos da intensidade da vida real, esperando que pudessem crescer felizes e equilibrados, livres das mesmas lutas que ela havia enfrentado. Enquanto William lia a carta, o peso emocional do momento era palpável. Aquilo não era apenas um documento histórico, era um pedaço da alma de sua mãe, uma mensagem profundamente pessoal que havia sido escondida do mundo por tanto tempo. As palavras pareciam ressoar com todos na sala, inclusive com Camila, cuja presença na audiência só tornava a atmosfera ainda mais carregada. À medida que a carta se desenrolava, ficava claro que a dor de Diana não era apenas resultado de um casamento fracassado, mas também de estar presa em uma teia complexa de tradição, dever e sacrifício pessoal. Para Camila, o conteúdo da carta foi, sem dúvida, difícil de ouvir. Embora tivesse sido escrita anos antes, as feridas emocionais ainda estavam abertas, e para muitos na família real, a voz de Diana
nunca havia sido verdadeiramente ouvida até aquele momento. A carta expôs o custo emocional do relacionamento de Camila com Charles, revelando a profundidade da dor de Diana e a tensão que isso impôs à sua vida. Foi um confronto com o passado que não podia ser ignorado, um lembrete do preço pessoal que as vidas públicas e privadas dos Royals exigiram dos envolvidos. Quando William terminou de ler a carta, a sala permaneceu em silêncio. O drama no tribunal não se tratava apenas de legalidades ou protocolo real. Tratava-se da história não contada de uma mulher que havia sido silenciada pelas expectativas da coroa. Uma mãe cuja dor havia sido escondida atrás do exterior polido da monarquia. A carta rompeu esse silêncio e, ao fazê-lo, deu a Diana uma voz que lhe fora negada em vida. O conteúdo da carta. Quando o príncipe William começou a ler, o tribunal mergulhou em um silêncio quase antinatural. A carta pintava o retrato de uma mulher dividida entre o dever, o amor e o desejo de liberdade. Diana falava de sua profunda solidão dentro da família real, de sua crescente frustração com as limitações que lhe eram impostas e de suas lutas com o relacionamento contínuo de Charles com Camila. Ela revelou o impacto emocional que o escrutínio público causara nela, mas, mais importante ainda, falou sobre seus filhos, William e Harry. A carta estava repleta de reflexões comoventes sobre a maternidade, suas esperanças para os filhos e seu medo de que a monarquia e suas expectativas os privassem da chance de uma vida normal. Havia um reconhecimento quase devastador de como seu relacionamento com Charles havia se deteriorado e como ela havia chegado a aceitar que seu casamento não tinha salvação. Mas, acima de tudo, as palavras de Diana eram um apelo por empatia e compreensão. Um clamor para que a família fosse real, que mostrasse seu verdadeiro eu, e não as imagens polidas e perfeitas que apresentavam ao mundo. O momento chocante. Camila desmaia. Enquanto o príncipe William continuava lendo a carta, algo inesperado aconteceu. A rainha Camila, que estava sentada no tribunal, de repente desmaiou. A sala foi tomada pelo caos. Muitos ficaram chocados com a reação repentina e dramática. Camila, que esteve no centro de grande parte da controvérsia em torno do casamento de Diana com Charles, foi forçada a reviver momentos dolorosos do passado. É importante compreender o peso desse momento. Para Camila, a carta representava um confronto direto com o passado. As palavras que Diana escreveu não eram apenas as de uma esposa traída, mas de uma mulher que havia experimentado uma dor emocional profunda, e essa dor estava ligada à presença de Camila em sua vida. O desmaio de Camila foi mais do que uma reação física. Foi simbólico do peso emocional que ela carregava. A família real, com toda a sua grandiosidade e controle, não estava imune às experiências humanas de luto, perda e luta pessoal. À medida que o drama no tribunal se desenrolava, as emoções eram inegáveis e as lutas ocultas da família real vieram à tona. O que você acha que a carta perdida de Diana revela sobre a verdadeira história por trás de seu casamento e os segredos da família real? Conte-nos sua opinião nos comentários abaixo. E se você achou essa história tão chocante quanto nós, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias internas sobre a família real.